Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Eu sou o Lineker, tá? Eu sou Head de Operações da Civortex. Sou responsável ali pelo time de CS e CX. E para mim é uma honra hoje, né, e responsabilidade, né, conduzir aqui esse painel sobre um tema tão importante que é os bastidores de um atendimento eficiente. Quando a gente fala um pouquinho de experiência do cliente, né, normalmente a gente vê o resultado final, né, que é o encantamento, que é aquele cliente fiel, fidedigno, mas por trás, né, tem todo um bastidor que faz a gente conseguir alcançar esse resultado. E para isso a gente trouxe aqui alguns profissionais, um time de peso aqui. Queria até aproveitar para falar que é a primeira vez que eu estou mediando um painel, tá? Então, de cara, o pessoal já me colocou uma grande responsabilidade. Então, assim, a ideia é eles passarem um pouquinho dessa experiência com eles, né? A gente tem um pessoal aqui que fez toda a construção de jornada, de operações de atendimento, são todos de segmentos diferentes, tá? E apresentando, né, eles novamente, passando a palavra para eles, gostaria de apresentar para vocês o Flávio Ponzio, que é CEO da Psicomanager, né? Também gosto de ressaltar sempre que ele é o primeiro cliente da Civortex, está aí nessa parceria com a gente há um longo tempo. Flávio, seja bem-vindo. Obrigado, Lineker, obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da experiência real, né? Sem PowerPoint, sem discurso preparado, mas a realidade do nosso negócio e como o Civortex está ajudando a gente. Boa. A gente também está com o Rafael Dantas, tá? Ele é diretor de atendimento da Anshan. Rafa, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Um prazer poder compartilhar esse painel e poder também contribuir aqui no nosso painel hoje. Obrigado. E a Vanesca Batista, ela é gerente de sucesso do cliente da Valicard. Vanesca, também seja muito bem-vinda, é um prazer. Muito obrigada, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa experiência, das nossas dores do dia a dia, mas é uma alegria, viu? Muito obrigada pelo convite. Imagina. Bom, então vamos ao que interessa, né, pessoal? Eu quero começar aqui com o Flávio, por quê? O Flávio, ele fez toda a construção, né, da área de atendimento, da Psicomanager, né? Então, Flávio, fala para a gente um pouquinho qual eram os principais desafios que vocês tiveram na construção dessa área e quais foram os incêndios que mais vocês precisavam apagar ali no dia a dia. Lineker, assim, né, Psicomanager, para quem não conhece, é um sistema de gestão voltado para clínicas de psicologia e saúde mental. E para quem acha que psicólogo não fica bravo, isso é mentira, tá? Eles também ficam nervosos e chateados, enfim. Bom, o Psicomanager está no 11º ano de operação e a gente passou já por várias fases de evolução do negócio, em que começou com o fundador da empresa atendendo os clientes no celular dele, com o número pessoal dele, para montar e construir um time de atendimento. E o cenário que a gente tinha, né, já acelerando um pouco mais a linha do tempo, a gente tinha pessoas fazendo atendimento em uma ferramenta que era um chat. Era definitivamente um chat, o WhatsApp que ele estava usando no computador. Então, a gente entendia que a emergência era resolvida, a conversa com o cliente era tratada dentro das ferramentas que eram possíveis, mas qualquer pendência do atendimento desaparecia. Qualquer histórico de problemas, motivos de contato daquele cliente, ele desaparecia. A visibilidade do ponto de vista de indicadores dos atendimentos dos clientes não existia. Então, eu tinha pouquíssimos indicadores. Eu tinha um TMA com um cálculo duvidoso, um TME igualmente duvidoso, mas que, quando eu me debrucei sobre esses números, eu entendi um tempo médio de atendimento de 48 horas. Eu falei, meu Deus, tem muita coisa errada aqui.
Um tempo médio de espera também, de horas. Falei, cara, tem coisa errada. Ou o número ele realmente não reflete realidade, ou o processo está todo falho. E aí existia aquele sentimento do time de incapacidade, de, olha, eu estou fazendo o meu melhor aqui, mas a fila continua crescendo, os problemas e as reclamações, a satisfação do cliente está caindo, a gente olhando o NPS, inclusive falando do atendimento. Então, era um cenário bem caótico. A gente tinha um problema de começar a impactar a confiança e a satisfação dos clientes com o produto. Eles tinham. Bom ponto, Lineker, porque assim, o processo de ajuste de um atendimento a cliente ele é infinito, ele não para e a gente está sempre mexendo nisso. Então, a gente, com a implementação do Civortex na nossa operação, a primeira coisa que a gente fez foi conseguir ter indicadores mais confiáveis. Até a gente fez um trabalho em conjunto aqui chamamos o time do Civortex, vamos sentar aqui na mesa, vamos entender como que vocês estão calculando isso aqui para a gente poder bater o martelo e falar, cara, então esse é o nosso indicador. Então, o primeiro passo foi a visibilidade. A partir daí, a gente começou a trabalhar as filas de atendimento, as regras de distribuição de atendimento, de caso, para conseguir dar vazão maior e reduzir fila de atendimento. A partir desse momento, a gente conseguiu estruturar muito melhor as conversas e as pendências para evitar aquele caso de que o cliente me pediu uma revisão ou abriu um incidente, me pediu fez uma solicitação e isso passou o fim de semana e foi esquecido. Então, a gente acabou com isso através do que o Civortex podia entregar para nós. Também com melhorias de processo. Então, a gente conseguiu sair desse TMA, esse tempo médio de atendimento, ele agora está em 22 minutos, através de mudança de processo, ferramenta. A gente conseguiu ter uma árvore de entrada dos canais de atendimento, em que a minha fila de espera ela caiu para 5 minutos, e antes ela estava em horas. E aí a gente tem um time que tem nas mãos condições de fazer a melhor gestão do atendimento, a melhor gestão do cliente. Então, a gente ganhou mais tranquilidade nesse sentido para poder olhar mais realmente em como aperfeiçoar o relacionamento com o cliente. Então, basicamente, a gente conseguiu transformar muita coisa, ainda tem muito trabalho a ser feito. A gente está olhando agora e estamos em fase final de implementação de um agente de IA para fazer o N1 no atendimento dos nossos clientes e conseguir ter uma disponibilidade do atendimento maior do que eu teria só com um atendimento humano. Então, cara, eu quero um atendente 24/7. Algumas coisas não serão resolvidas por ele, mas tudo bem. O grosso da volumetria de contatos do meu cliente vai ser tratado a hora que ele precisar de mim. Excelente, Flávio. E assim, normalmente as plataformas, elas ajudam bastante, mas se a gente não tiver um time estruturado, capacitado e com a cultura ali de foco no cliente, de foco sempre na melhoria da experiência, muitas das vezes isso não resolve o problema final, E para isso a gente tem uma especialista aqui, tá? Da área de CS. Eu vivo a área de CS, então eu sei basicamente como que é a nossa rotina, como que é o nosso dia a dia. Talvez nem todos aqui conhecem. Vanessa, compartilha com a gente quais são os principais desafios hoje que não transparecem para o cliente final, que a gente enfrenta no dia a dia aí de uma operação de um time de CS. Vai dar tempo, não. Tudo que já foi falado aqui hoje, mas vamos lá. Eu acho que tem duas questões. Falando do CS, o nosso CS na Valecard, ele é B2B, então eu estou ali na linha de frente com quem nos contratou para usar as nossas soluções. E são dois pontos ali que é uma dor na nossa área, que é o quê? A fragmentação da jornada do cliente. A jornada do cliente é única para ele, mas internamente há uma divisão em silos. Então, o cliente compra, depois ele vai receber um suporte, ele vai
precisar da área financeira. E quando esse alinhamento de informação, se os processos não estiverem bem estruturados, se os SLAs não estiverem bem definidos, o cliente sofre absurdamente, né? E a gente perde a confiança dele porque a gente demora muito para resolver, né? E, além disso, causa um estresse muito grande operacional no nosso time. Então, acho que esse é um ponto gigante de desafio. Um outro vilão que se falou muito aqui, eu considero um vilão invisível na nossa operação, é o quê? Informação e sistemas. Quando a gente não tem dados integrados, a gente deixa a nossa operação cega. E o atendimento, quando ele não tem dados claros do cliente, ele fica ineficiente, né? Então, é retrabalho, é esforço exagerado do nosso time operacional, que não vai ter todas as informações, porque elas não estão centralizadas, e aí a gente perde a confiança do cliente e exige um esforço muito maior do cliente, porque ele vai precisar a todo momento estar falando, repetindo, falando do que deu errado, e de novo, mas eu já esperei 3 dias, e isso é gigante. Então, esses são grandes desafios que estão aqui nos bastidores do nosso dia a dia. Excelente. Pessoal, e além dos processos, além das plataformas, um outro fator-chave que é essencial para a gente conseguir entregar uma experiência de excelência para o nosso cliente são as pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de capacitação, fala de motivação, o desafio de manter um time totalmente motivado, totalmente engajado, apresentar, né, a filosofia da cultura customer centric para o time, né, para a gente ter isso na ponta da língua, o time saber que sempre o cliente ele tem que ficar no centro e ele é o principal beneficiário de tudo que a gente faz hoje. Vanesca, assim, quais são os principais desafios hoje que você enfrenta para manter o seu time, principalmente engajado, né, quando você vai aplicar uma nova iniciativa? Às vezes, de primeiro momento, eles não entendem, poxa, mas por que a gente tem que fazer esse processo? Isso aqui agora está ficando mais trabalhoso, mas eles não veem um resultado na ponta e que esse simples ajuste no processo que você faz, você consegue fidelizar esse cliente por um maior tempo na sua base. Motivação é um tema sempre muito relevante dentro das operações, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, o time de atendimento, seja ele numa central de atendimento, no CS, quem está ali no front do cliente, é o que é mais exigido emocionalmente, né? Porque ele está ali o dia todo, a jornada toda lidando com frustrações, urgências, insatisfação do cliente. Então, acho que o ponto principal é a gente conseguir dar a esse time um suporte emocional adequado. E isso começa com a liderança. Então, acho que o nosso grande desafio de manter um time saudável, né, olhando para o que precisa ser feito, é ter uma liderança atenta, atuante e eficiente para trabalhar nessa jornada emocional dos nossos funcionários. O segundo ponto que, para mim, quando falo em motivação, estou aqui com um líder do meu time, que eu falo, cara, não me fala de campanha, é importante, mas, assim, para mim, a motivação ela tem que vir da importância, do engajamento do nosso funcionário, do propósito daquilo que ele está fazendo. Então, o que acontece? O dia inteiro, no final do dia, o nosso CS, a nossa central de atendimento, o nosso especialista, tratou problemas. Aí, lá no final, ele não consegue visualizar, se esse trabalho não for feito, o impacto que isso gerou para o negócio. Um impacto positivo, porque houve, né? Se lá no final ele conseguir entender que a atuação dele blindou uma receita, reforçou um relacionamento, melhorou a visibilidade da nossa marca, trouxe satisfação para o cliente, imediatamente ele vai se tornar protagonista, ele vai se sentir importante e ele vai querer ser melhor. Ele vai se sentir motivado. A gente até implementou lá nos nossos ritos diários, né? Então a gente tem a daily diária, que geralmente ela acontece para falar o que aconteceu, como que você resolveu, quais são os próximos passos, o que você todo dia, 8h30 da manhã. E aí o que nós acrescentamos nisso, né? Até devido a essa necessidade. Me fala, de toda a jornada que você fez para resolver essa questão, qual foi o impacto positivo?
Cara, você deixou aqui um aumento de receita, você fez um cross, você trouxe um novo negócio. Ou, cara, você não deixou o cliente ir embora, o churn não vai acontecer. Vamos olhar isso, a NPS a gente vai disparar daqui 4 meses, né, que a gente dispara lá a cada 6 meses. Vamos ver como que foi isso e deixar o nosso colaborador ciente que o que ele faz, a qualidade que ele faz, a forma que ele faz, gera um impacto no negócio. Eu acho que esse é o grande fator de motivação de uma equipe. É isso aí, pessoal. Então, assim, a gente falou bastante sobre plataforma, sobre a jornada, né, construção, agora sobre pessoas, formação de time. E também um dado muito importante, essencial, que sem ele a gente não consegue saber, né, ter uma previsibilidade se aquele trabalho que a gente está fazendo, a gente está no caminho correto. Rafa, vou direcionar essa para você, tá? Na sua visão, qual é a importância da gente ter, na nossa operação, os KPIs de atendimento bem estruturado? Olha, não foi combinado, mas a Vanessa ela já trouxe parte dessa resposta agora há pouco. Quando a gente está falando justamente da motivação e do engajamento dos times e trazer essa percepção do que ele realmente trouxe de entrega para o cliente na ponta, para ele sentir esse pertencimento, esse diferencial, esse é um dos papéis do KPI, dos indicadores. Eles precisam justamente mostrar para a equipe aquilo que ela gerou para os nossos clientes. É claro que ela vai ter um meio do caminho, que vão ser diversos indicadores que vão mostrar qual foi o caminho percorrido, a saúde do cliente, seja um Health Score, um NPS, o que seja, mas ele principalmente tem que tangibilizar o final daquela entrega. No nosso caso, gente, trazendo aqui um contexto bem rápido, a Amchan é uma associação de empresas, nós temos 3.500 clientes, todos B2B. E dentro do cliente a gente tem várias personas, cada uma com uma demanda distinta. Então, e a nossa equipe de CS são 80 CS hoje, espalhados em 16 unidades, que atendem ponta a ponta. Então, eles fazem suporte, atendimento, onboard, ongoing, toda a jornada completa. E eu até brinquei com a Vanessa também, quando a gente fez a nosso pré-briefing, é difícil para eu falar jornada se eu tenho um cliente que está 100 anos comigo. O cliente que me comprou nem vivo está hoje mais. Então, para a gente falar dessa jornada, que é uma jornada de longo prazo e uma jornada de receita recorrente, os KPIs eles têm que estar justamente muito orientados a isso. Eu gostei no último painel, falou rapidamente de uma falácia dentro de CS, que é a centralidade do cliente, mas que muitas vezes a gente não coloca essa centralidade na organização. Uma das coisas que nós temos feito justamente para trazer esse impacto para o nosso time é colocar o churn dentro dos indicadores de todas as áreas da companhia. Então, nossa área de CS, um dos indicadores, além do Health Score, além do NPS, tudo aquilo que vem já de, vamos dizer assim, de prateleira de mercado, de boas práticas, a gente colocou o churn para justamente trazer um impacto e o CS entender o quanto o bom atendimento dele, o quanto a boa jornada entregue vai impactar no dia a dia do nosso cliente, do nosso associado. Só que isso espelhando para todas as áreas. Então, a gente estava montando a nossa trilha de desenvolvimento com o RH, e o RH me fez a pergunta, mas como que a gente vai mensurar? Eu falei, simples, se o churn diminuir, a gente fez um bom trabalho. Se o churn não diminuir, significa que a gente precisa rever a nossa trilha de desenvolvimento. Porque com isso a gente vai conseguir, obviamente, trazer um resultado para a companhia, mesmo sendo uma associação de empresas, a gente tem obrigações de entregar o nosso resultado no final do mês, mas principalmente conseguir tangibilizar essa entrega e todo mundo entender o seu papel dentro da jornada para evitar que essa jornada para o cliente não seja fragmentada, mas que ele tenha uma percepção de continuidade. Show. E isso que o Rafa falou é bem interessante, né? Então, assim, o perfil de cliente dele, tem cliente que tem associação com a Anshan já há 100 anos, né? Então, assim, obviamente que os KPIs, eles ajudam, né? Ele consegue dar um norte, né? Para saber como que está aquele relacionamento. Tem um Health Score também, que é um excelente farol para a gente ter esse termômetro. Mas, Rafa, fala para a gente um pouquinho qual que é a importância da gente personalizar. Porque, como você falou, eu tenho um cliente de 100 anos e você tem um cliente de 1 ano, que acabou de entrar agora. Eu imagino que você deve ter jornadas diferentes por cliente também, independente do segmento, até algumas particularidades que você tem que tratar. E isso, consequentemente, gera um relacionamento duradouro, né? Longevo, como você citou. A gente está vivendo uma fase de hiperpersonalização, né? A gente já passou da personalização, estamos indo para a hiperpersonalização.
E o interessante é que assim, todo tipo de cliente ele quer hoje a personalização, seja o pequeno, o médio ou o grande. E é claro que dentro da companhia você vai ter que fazer algumas escolhas. Como você vai atender de acordo com o porte, de acordo com o segmento do seu cliente. Mas o que a gente parte do princípio é que, para o nosso negócio funcionar, ele precisa muito de um relacionamento e de uma personalização muito forte, muito grande. Até porque o perfil dos nossos clientes, geralmente a gente trata com o C-Level. E o C-Level, em sua maioria, ele vai querer ser muito bem tratado, obviamente, como todo mundo, mas ele quer uma personalização de altíssimo nível, porque esse é o patamar que ele está acostumado dentro do mercado. Então, a gente precisa partir de um princípio, uma divisão, obviamente, de base de clientes dentro daquilo que é mais relevante para o negócio, a nível de investimentos, obviamente, mas aí você tentar atender de uma forma distinta, mas mantendo uma personalização. É claro que hoje a gente tem diversas ferramentas, IA, etc., que nos ajudam, mas o trato humano ele continua sendo único e diferente. Agora, na SXSW, no ano passado, perdão, o principal tema era IA. O principal tema esse ano da SXSW foi comunidades, foi relacionamento, foi conexões. Por quê? A IA ela vai fazer parte do nosso dia a dia, sim, é claro, mas a conexão, a relação, isso é algo que a IA não faz. Só o trabalho do ser humano vai ser capaz de realizar algumas das diversas atividades e relações que a gente tem. Então, o nosso principal foco dentro da nossa jornada é tentar aquilo que é trabalho rotineiro, de automações, etc., dentro da jornada, ele vai ser automatizado, mas a gente manter alguns checkpoints de personalização para trazer esse diferencial para o nosso cliente. Ele precisa saber quem nós somos, ele precisa receber alguns carinhos, e são coisas pequenas, tá? Eu falo isso muito para as pessoas. Até mesmo quando você tem um cliente que ele vai fazer aniversário, o que a gente costuma fazer? Poxa, manda aquele e-mail padrão, feliz aniversário. Por quê? Por que você não pega e manda uma mensagem para ele no WhatsApp? Custa nada, é simples, é prático, é rápido para fazer. Eu tenho um ritual meu que todo final de ano, próximo do Natal, eu paro 4 horas do meu dia, gente, é muito tempo, dá muito trabalho, eu sei disso, mas eu pego para mandar uma mensagem personalizada para todos os principais clientes de Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Demora muito tempo, dá muito trabalho, mas com isso, gente, minha taxa de retorno de resposta, para vocês terem noção, é mais de 80%. E com isso eu consigo marcar uma reunião, fazer um cross-sell, fazer um upsell, enfim, evitar até um churn, porque muita gente recebe tantas mensagens ali de final de ano que elas não leem. Quando você manda uma personalizada, você fala, Vanessa, foi ótimo o nosso evento que a gente teve esse ano, quero aproveitar e te desejar um Feliz Natal, etc. Isso muda. É isso que é o diferencial. E é isso que a gente está buscando no dia a dia. Eu quero ser chamado pelo nome. Eu quero ser tratado pelos meus gostos. É claro que uma parte dessa jornada vai ser automatizada. Então, dando um pequeno contexto e de alguns pequenos exemplos, eu acho que eu posso trazer esse cenário. Show, Rafa, obrigado. Turma, o que eu queria fazer? Eu queria fazer agora um bate-papo com todos, né, no sentido de escutar a opinião de cada um sobre o mesmo tema. A gente tem áreas semelhantes, mas nem sempre o principal fator para a minha operação funcionar e eu conseguir atingir os meus objetivos, seja o mesmo do Ponzio, seja o mesmo da Vanessa ou até do Rafa. Então, começando aqui pelo Ponzio, tá? E eu vou passando. Ponzio, para você, qual que é o fator mais determinante para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é ter um atendimento com excelência? Eu vou te dar algumas opções. Pessoas, cultura organizacional, tecnologia, um bom produto. Qual que encaixa para você? Olha, Lineker, todos esses fatores são cruciais, mas eu posso colocar um fator que não está nessa lista? Opa, por gentileza. Que é o seguinte, a gente pode, deve e precisa ter os melhores recursos nesse sentido. Mas de nada adianta ter isso tudo e a gente não evidenciar, o cliente não perceber que você fez tudo o que você podia para resolver a dor dele. Cara, eu posso ter o melhor processo, pessoas, né, que estão treinadas, uma cultura maravilhosa, mas que na prática o cliente interage com você e fala, putz, saí daqui chateado, não resolveu o meu problema. Eu sigo
um cara que é bem famoso, aí, o Simon Sinek, né, que fala muito de liderança. Ele fala, inclusive, quando você não consegue resolver a dor do cliente, quando você realmente trabalhou por ele e deixou isso claro, ele vai aceitar ou não sem ficar insatisfeito com você. Então, acho que tem todos esses fatores de pessoas, cultura, sistema, né, ferramentas para agilizar, facilitar a interação, tudo isso é crítico, é fundamental. Mas se a gente não tiver pessoas com o preparo e com vamos falar de uma carta branca, não é do ponto de vista exagerado, o atendente pode fazer o que ele quiser, mas empoderado para realmente resolver o problema do cliente, cara, o cliente vai sair insatisfeito, mesmo tendo tecnologia por trás, mesmo tendo um processo lindo, uma cultura que está bem escrita, o cliente vai embora. Resumo, o fator é resolver o problema do cliente. É basicamente isso. Rafa, por favor. Não vou, então, chover no molhado, seguindo aqui o ponto, mas eu vou trazer um fator a mais, mas eu concordo plenamente com o que ele trouxe, mas talvez a liderança. Voltando ao que a gente comentou no painel anterior, se a companhia ela for muito mais orientada para o seu resultado e não para o resultado do cliente, a gente não vai conseguir chegar nesse ponto que o Ponzio nos trouxe, que é como que a gente vai melhorar e vai realmente atender. Eu vejo que muitas vezes nas reuniões, quando a gente chega para conversar, as empresas querem resolver os problemas dela. Eu quero resolver o meu problema para melhorar o meu processo, da minha área, da minha equipe. Tá, mas qual que é o impacto disso no cliente? Vai melhorar a vida dele? Vai melhorar a jornada dele? Vai melhorar a relação dele conosco? Se não, então pera, por que a gente está aqui nessa reunião? É para melhorar a nossa vida ou a gente quer melhorar a vida do cliente? Não estou dizendo que a gente tem que ter uma vida miserável não, tá, gente? De forma alguma. Eu estou dizendo que, assim, o nosso mindset tem que ser orientado sempre em como a gente vai melhorar a vida do cliente. Tem aquela frase que todo mundo fala, as empresas não vivem sem pessoas. Eu falo, gente, antes de pessoas, tem um cliente. Porque sem cliente você não tem pessoas, você não vai ter um negócio. Então, ele precisa ser, e a gente precisa fazer o walk the talk. Como que a gente coloca isso no centro? Então, por isso, para mim, o papel da liderança em trazer isso para o dia a dia, em trazer essas conversas e relembrar essa importância, para mim isso é fundamental. Obrigado, Rafa. Vanessa, por gentileza. Concordo plenamente com tudo que vocês falaram, mas eu acho que isso está totalmente correlacionado à cultura organizacional. Não adianta eu ter pessoas boas, com boas intenções, engajadas, se a empresa, de fato, não tiver a cultura de centralidade do cliente. Não vai adiantar. Então, para mim, a cultura voltada para a centralidade vai fazer com que a gente se movimente, que uma liderança haja bem, que o nosso atendente esteja alinhado com as informações e tenham essa autonomia, porque eles estão confiantes que é isso que a companhia quer. Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui do nosso painel. Então, assim, cara, a hora passou voando. O reloginho está piscando. A gente foi fazer um bate-papo para a gente se conhecer, né? A reunião era de 10 minutos, a gente ficou 40 minutos, já começou a fazer benchmark no meio da reunião. Então, assim, a gente começa a conversar, então, assim, é um papo longo, né? Para a gente finalizar, e até para o pessoal sair aqui com algumas reflexões, deixa para o pessoal, Vanessa, qual conselho você daria para quem está estruturando uma área de atendimento ou até construindo do zero? Uma coisa muito básica, né? Para quem quer crescer a sua central de atendimento ou os canais de atendimento, como um CS, deixem de olhar o atendimento como uma ferramenta de suporte ao cliente. A central de atendimento, CS, é uma ferramenta importantíssima de inteligência de negócio. É através dela que a gente sabe quais são as dores do cliente, onde a gente precisa melhorar nossos processos, as insatisfações, até a inovação de produto. Escutem, o cliente sempre quer falar, e ele sempre fala. A diferença é o quanto a gente vai estar com disponibilidade e com intenção de ouvir. Rafa, queria agradecer a sua presença. Por favor, pode deixar aí o seu conselho para o pessoal também. Bom, primeiro, agradecer a esse Vortex, prazer estar aqui, né, desse painel. Obrigado, Ponzio, obrigado, Vanessa. Mas meu conselho, uma frase que eu aprendi
com uma pessoa com a qual eu trabalhei, ele falava para mim, coma a comida do cachorro. O que é comer a comida do cachorro? É a gente sentir na pele se o que a gente está fazendo realmente atende às expectativas, ao sucesso, à experiência que o nosso cliente quer. Dando um exemplo bem rápido, alguns anos atrás, a gente também faz diversos eventos, atividades, e os nossos clientes reclamavam sempre de alguma coisa. E a nossa equipe falava, não, isso não acontece, isso não funciona, etc. Um dia, então, eu falei, eu vou percorrer nesse evento toda a jornada que o meu cliente percorre. Desde eu ir com o meu carro, encontrar o lugar para estacionar, pegar a fila, ver o cofre, tudo aquilo. E eu descobri que a gente usa os nossos atalhos. Porque como a gente trabalha na empresa, eu só chegava, parava no estacionamento, meu crachá já estava pronto, eu já seguia, então eu não passava por aquela experiência. Quando eu comecei a passar, eu comecei a ver todos os espaços de fricção que existiam nessa pequena parte da jornada do nosso cliente. Então, o conselho que eu digo, mesmo para quem está estruturando, ou quem já tem, como a comida do cachorro, veja se realmente a gente está entregando aquilo que a gente está falando. Excelente. Ponzi, por favor. Maravilha. Cara, eu tenho pouco a acrescentar depois dessas duas falas, porque refletem muito a realidade, né? E eu trago de volta a questão de realmente a gente precisa ter um atendimento ao cliente capaz de realmente atender ao cliente e não apenas responder uma dúvida e que não soluciona, que deixa o cliente insatisfeito ou pensando, cara, essa marca aqui não é para mim, preciso de outra solução. Então, a gente tem que ouvir, sim, o cliente com muita atenção, colher esse feedback e mexer o doce, né? Excelente, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Laura, com você.